Mais um vídeo aqui no canal Flanegreiros. E depois da derrota do Flamengo para o Cuiabá, a repercussão na imprensa continua. Aqui nesse programa da ESPN Brasil, Grupo Disney, programa Sport Center, vamos acompanhar o que os comentaristas falaram do jogo de ontem, dessa derrota vergonhosa para o Cuiabá. Créditos para a ESPN Brasil do Grupo Disney, link na descrição. Agora vamos ao vídeo. 11 jogos de invencibilidade que chegaram ao fim num choque. Ou melhor, em um perigo à vista. O Flamengo apático, frágil, entregue ao adversário, que não competiu, como deixado bem claro mais uma vez nas palavras de Sampaoli, algo que sacudiu o vestiário. Creo que Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente o time no compitió como merecía competir aqui. Até agora são 29 jogos sob o comando do técnico argentino. 5 derrotas, uma no clássico contra o Botafogo no Maracanã. As outras 4 foram fora de casa diante de Inter, Atlético Paranaense, Bragantino e agora Cuiabá. Assim como vai ser o jogo contra o Olímpia na quinta pela Libertadores. Defensores del Chaco, pressão. A vantagem mínima significa pouco neste momento. Gabigol e Arrascaeta vão voltar à equipe, mas o questionamento no universo rubro-negro é sobre a capacidade, não técnica, mas a mental. De novo, um Flamengo sob pressão na temporada. De novo, um jogo-chave e fora de casa. É a rotina de um elenco que anda sempre no fio da navalha em 2023. Quem brilhou foi o Dourado. O Sampaoli comentou, que faltou o Flamengo competir mais, que não brilhou. A gente tem os números da partida, foi um 3-0 para o Cuiabá. Posse de bola, o Flamengo 62%, Cuiabá 38%. Passes, 466 para o Rubro Negro, o Cuiabá com 252. Agora chutes, 17 do Cuiabá contra 10 do Flamengo, no alvo 6-4 para o time mandante. Grandes chances, 3-3, duelos vencidos 52-43. Vamos lá então, falar de Cuiabá e Flamengo e falar de Flamengo também, que quinta-feira enfrenta o Olímpia nesse jogo da volta da Conmebol Libertadores. André, que fúria. A gente sabe que o time ele não é assim, né? Na hora que quer jogar, joga, numa competição joga pior ou joga melhor. Mas o Flamengo acaba fazendo muito isso quando joga o Campeonato Brasileiro e quando joga as Copas também. Parece. Preocupa, mesmo sendo Campeonato Brasileiro e essa derrota tendo sido contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, preocupa para o jogo de quinta-feira? Eu não consigo fazer essa relação. Preocupa, na minha opinião, de uma maneira geral, porque que a equipe do Flamengo tem esse traço, essa característica. 2 rodadas atrás, o Thiago Maia falou sobre isso, dizendo não é o que acontece aqui, nós não escolhemos partidas para nos dedicar mais ou menos. Eu acredito no que ele está falando, mas algo de fato acontece em termos de desempenho e não pode ser só coincidência. Só que tem uma coisa, e isso que eu vou dizer pode parecer um pouco contraditório. No momento em que o Sampaoli diz isso publicamente, a minha impressão é que ele comete um erro. Porque esse é o tipo de coisa que é melhor ser tratado da porta para dentro. E ele também falou uma outra coisa, que meu time não competiu. Claramente. Competiu. Verdade. Teve um outro jogo já há algum tempo em que ele declarou: eu quero entender o que aconteceu aqui. O primeiro jogo na volta contra o Red Bull Bragantino. Primeiro jogo na volta da parada da última data FIFA. Eu quero entender o que aconteceu, não percebi, não reconheci meu time, algo nessa linha. São verdades, sim. Eu concordo com ele. Mas a minha impressão é como esse tipo de declaração será recebido, já foi recebido, pelos jogadores. Raiva deles, o melhor. Eu não sei se o Sampaoli é um técnico que utiliza essa linha de trabalho. A minha impressão sempre foi, se essa passagem dele pelo Flamengo, à luz do que aconteceu há alguns dias com o preparador físico e o Pedro, tem
esse trecho da carreira dele tem sido muito acidentado, digamos assim. E a minha percepção é que esse tipo de coisa é melhor ser tratado internamente. Mas, claro, quem dirige o grupo de jogadores do Flamengo, obviamente, é o argentino Sampaoli. Ele, eu acredito também, deve saber o que está fazendo. Mas, o Pac, a gente discutindo que existe uma performance em Copas e outra em campeonato. E existe. Mas as escalações também não são iguais. Aí eu te pergunto, são coisas realmente isoladas? Assim, não dá para puxar um fio condutor até o jogo do Olímpia? Você acha que são coisas para serem vistas de formas distintas? Não dá para garantir. Em teoria, sim. Na teoria, sim. Mas eu acho que não dá para garantir. Primeiro porque eu não acho que essa mudança de comportamento seja algo consciente. Eu não acho que os caras, hoje é Brasileirão, não vou correr. Hoje é Libertadores, vou me matar. Eu acho que a coisa não é tão consciente assim, a ponto de o Thiago Maia ter falado o que falou, que o André bem destacou. Muitas vezes os próprios jogadores não percebem como eles se dedicam mais ou como o corpo deles reage, a mente deles reage ao jogo, diferentemente de outro jogo, e às vezes isso acontece até com a gente, né? Às vezes, inconscientemente, ao comentar o melhor jogo da Premier League, eu estou mais focado do que para comentar um jogo intermediário do campeonato uruguaio, que seja. Às vezes é uma coisa até inconsciente. Só que nem sempre, e justamente por ser inconsciente, não dá para garantir que na quinta-feira vai ser o comportamento de Copas. Porque o risco de você ter um elenco que se compromete consciente ou inconscientemente de formas distintas para a competição, é que em algum momento essa chave pode não voltar. Exatamente. Né? E o Flamengo não vem numa grande sequência em termos de rendimento, né? Contra o próprio Olímpia, embora tenha vencido, não foi o melhor dos jogos do Flamengo, né? Acho que o auge dessa era Sampaoli foi o jogo contra o Grêmio, por exemplo, pela Copa do Brasil. Ali foi um desempenho de auge, mas desde então ele não foi repetido. Então, dentro dessa sequência, o que jogou contra o Olímpia, o que jogou ontem, aliás, o que não jogou ontem contra o Cuiabá, fica essa preocupação. Será que eles vão ter o controle suficiente para virar a tal da chavinha para Libertadores? Não se sabe. Quando o Sampaoli fala em não competir ontem, ele está falando, no meu entender, muito mais no sem bola do que no com bola. Porque assim, o Sampaoli, ele bate muito nessa tecla, inclusive no jogo contra o Grêmio. Quando ele elogia o time do Flamengo, ele elogia o jogo jogado, e ele elogia a velocidade e a fome que esse time teve para roubar a bola toda vez que o Grêmio tinha bola. E para essa proposta dele funcionar, o time tem que ter um pé de pressiona muito forte. E assim como no jogo contra o Bragantino, ontem não teve. O Cuiabá passeava com a bola e o Flamengo não conseguia competir para desarmar. Sem esse tipo de competição, o jogo do Sampaoli não funciona. Pode ter Pedro, não ter Pedro, ter Gabriel, ter Arrascaeta, ter Vitor Hugo. Se não competir, não roubar a bola forte, não funciona a proposta. E ontem o Cuiabá passeou dentro da Arena Pantanal. Agora a gente não pode também deixar de falar do outro lado, né? Porque o Cuiabá não ganhou só do Flamengo. Exato, né? O Cuiabá não vem perdendo para todo mundo de 5-0 e ontem fez 3 no Flamengo, né? Não é isso que está acontecendo, muito ao contrário. Exato. Aliás, o desempenho do Cuiabá fora de casa é que vinha chamando a atenção. Ontem é um jogo para mostrar que, né? Dentro de casa, o Cuiabá também é um time que precisa ser muito respeitado, talvez até temido nesse momento. E é preciso também tirar o chapéu para quem está trabalhando lá, para o treinador, para a comissão técnica, para o grupo de jogadores. Eu não diria que se o Flamengo tivesse tido com os jogadores que entraram em campo ontem uma atuação compatível com a média, eu não estou falando dos melhores momentos, é claro, se o Flamengo tivesse tido um dos seus melhores momentos ontem, muito provavelmente teria vencido o Cuiabá fora de casa, né? Acho que todo mundo concorda com isso, mas na média do que foi até agora o trabalho do Sampaoli, se o Flamengo tivesse sido médio, teria tido dificuldade ontem, talvez perdesse o jogo, muito provavelmente não ganharia o jogo. O que o Cuiabá está fazendo nesse último recorte, 4 vitórias, 1 empate... O campeonato como um todo é bom, não é fácil enfrentar o Cuiabá. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de mencionar. O Davidson, inclusive, ontem deu uma entrevista falando assim, eles são melhores do que nós, e aí ele está falando do time, mas a gente tem mais vontade. Eu imagino que ele esteja falando daquela partida, né, exclusivamente daquela partida, e foi isso que a gente viu mesmo em campo. Agora, você falou que podia ser com Pedro, podia ser com Arrascaeta, com Gabigol, ontem foi com Pedro, depois de toda aquela confusão, ele voltou ao time como titular, o Gabigol estava suspenso, mas e ele foi bem? A gente mostra os números
do Pedro. Ações com bola, 18. A gente tem um ranking aí. Pelos números do ranking a gente já tem uma ideia, né? De como o Pedro realmente passou mais apagado na partida de ontem. Mas o time também não ajudou. Passes tentados, 7. Passes completos, 4. Chutes, 3. E chutes certos, 2. E chutes certos, ele foi ali o primeiro do ranking, né? Incluindo também os reservas que entraram nessa partida. Zupa, não foi um bom jogo do Pedro. É claro que é um momento complicado, ele precisa voltar a focar no time, a ter uma cabeça tranquila para jogar. Mas ontem o time todo foi mal, né? Sim, exato. Se o Flamengo tivesse tido uma atuação dentro do... E não tinha nem que ser espetacular, mas dentro daquilo que a gente entende como aceitável para o time do Flamengo, e a gente visse o Pedro apático, era mais fácil de a gente fazer uma análise sobre o Pedro. Mas diante do jogo ruim, do jogo descartável que o Flamengo fez, a postura do Pedro está dentro da postura do time. Então é um pouco mais difícil da gente dissociar. Eu acho que ele tem que esperar uma sequência, um recorte um pouco maior de jogos, para a gente observar até que ponto tudo isso que aconteceu impacta ou não impacta no momento do Pedro, que assim, claramente vive uma situação muito difícil, pessoal e profissional, mas acho que ontem não foi o melhor dia para a gente analisar se interferiu ou não interferiu, porque o Flamengo como um todo estava apático, né? Não só o Pedro. A gente viu aí os lances dele, no caso, aquela bicicleta que não chega a ser uma super finalização. A última perdido, não, o gol perdido no 3-0 é anormal o Pedro perder. Aí como vem na sequência de um episódio desse, chama a atenção. Olha lá, ele está mexido. E aí, André? Compõe um quadro que não é bonito. É isso. Para todo mundo, não só para ele. É claro, o Pedro deveria ter feito aquele gol? Deveria. O jogador que nós conhecemos, eu acredito. O Grêmio também, que o São Paulo reclamou que ele não fez. Né? Independentemente do que está acontecendo com ele, as reclamações do São Paulo, se são justas ou se não são, o que eu penso é que a forma como ele se sente dentro do ambiente do Flamengo, evidentemente, vai estar relacionada aos dias que ele vai passar dentro ou fora do campo. Não tem como separar isso. Eu levei um murro na cara do preparador físico que não está mais aqui. Então tudo bem, só porque ele não está mais, a partir de agora eu finjo que isso não está, não tem como. Por isso que eu disse na semana passada aqui, eu tenho dúvidas, e acho que é pertinente essa dúvida, se o Pedro vai ter condições de ser feliz, de primeiro querer continuar e depois conseguir se realizar como jogador no Flamengo. Eu acho que tem que se apresentar, isso não se discute. Ele tem que treinar, ele tem que jogar, ele tem que aquecer quando ele receber a ordem para aquecer, e ele tem que fazer o seu melhor quando estiver em campo. Para mim era óbvio que ele seria escalado ontem. Se ele não fosse escalado, seria um escândalo. E o Flamengo justamente quer abaixar a temperatura das coisas, mas para mim a questão continua sendo a continuidade do Pedro no clube com esta comissão técnica. São as duas coisas. Pois é, ele não tá, o preparador físico não está, mas está o filho do preparador físico, está o amigo do preparador físico, porque o São Paulo é amigo dele. É claro que tudo isso afeta muito o jogador. Vamos ver, né, o que é que vai acontecer. Eu torço muito para que o Pedro se recupere, mas eu acho que uma coisa não aconteceu ontem. Eu acho que ontem o São Paulo não chegou para ele para falar, perdeu o gol, como sempre falava nas outras partidas. Eu acho que ontem o Pedro não ouviu absolutamente nada do São Paulo.